Pois é, amigos, mais uma vez falando de educação, mais uma vez falando de professores, pedagogos, psicopedagogos e trazendo novamente a minha sempre recomendação de que nós, professores, temos que ser os primeiros terapeutas de todas as crianças que estão conosco. E para isso nós precisamos, então, manter-nos atualizados com todas as ciências que estudam o ser humano. E hoje nós vamos começar fazendo uma comparação entre duas das principais ciências que interferem na pedagogia, na psicopedagogia, no entendimento do ser humano, para professores, para familiares, para pais, para todos os terapeutas. Ou seja, essas duas ciências são ciências importantíssimas que todos nós tenhamos noção de alguns conceitos básicos para entendermos o outro e até a nós mesmos. Então, essa postagem serve para todos nós. Então, deixa eu abrir aqui o slide para ficar mais claro o que nós vamos falar. Então, vejamos. Eu coloquei como contribuições da psicologia e da psicanálise para a psicopedagogia, mas essas contribuições são para todos nós na nossa vida, no nosso conhecimento de mundo, para nós conhecermos o outro. Então, em primeiro lugar, a primeira coisa que nós vamos ver dessa vez é uma comparação entre essas duas ciências, que é a psicologia e a psicanálise, que muita gente confunde e muito psicólogo reclama que o psicanalista está invadindo a seara dele, e psicanalistas dizendo o oposto, e não tem como invadir. Alguém está desconhecendo o próprio trabalho ou o trabalho do outro. A psicologia, por exemplo, ela nasceu no mundo ocidental, isso é bom frisar, por Wilhelm Wundt, que criou o primeiro laboratório de psicologia científica na Universidade de Leipzig, na Alemanha. E a ciência desenvolvida por Wilhelm Wundt, que foi a psicologia experimental, ela faz a análise comportamental e cognitiva. Então, olha só, Wilhelm Wundt, Leipzig, na Alemanha, análise comportamental e cognitiva, psicologia experimental. Freud, em Viena, na Áustria, neurologista, que tentava curar determinadas doenças, não conseguia como neurologista, ele então desenvolveu um método de investigação e cura pela compreensão daquilo que ele chamou inconsciente. Aí está a chave da diferença. Então vejamos. A psicologia estuda as funções mentais conscientes. A psicanálise investiga o inconsciente. O que são as funções mentais conscientes? Tudo aquilo que a gente vê nas percepções humanas. Atenção, memória, imaginação, sensação, percepção, vontade, pensamento. Tudo são funções mentais que nós temos consciência que elas estão ocorrendo com a gente. E a investigação do inconsciente? Aí vai investigar a libido, as pulsões, os recalques, o narcisismo, a projeção, os mecanismos de defesa e a catequização que nós vamos ver nos conceitos psicanalíticos mais tarde. Então, está muito claro que a psicologia trabalha com o que está aparente, que está sendo mostrado, que está na cara, no comportamento da pessoa. E a psicanálise trabalha com o que está escondido, camuflado, trabalha com aquilo que está oculto. Então, a diferença é muito grande. Mas vamos estudar, então, agora a psicologia em si. Quais são algumas diferenças a mais, além dessas que nós falamos. Nós vimos que ela é o estudo das funções mentais conscientes. E uma das primeiras ciências que a psicologia faz referência é a ciência chamada de etologia, que é o quê? O estudo do comportamento social e individual do animal no seu habitat natural. Isso que o Wilhelm Wundt fazia no seu laboratório de psicologia científica. Na realidade, ele não fazia no habitat natural, levava para o laboratório. Mas a etologia faz o estudo no habitat natural. Aí nós temos a fotografia de Konrad Lorenz, que é um cientista do ethos. O que é ethos? Ethos é a ciência dos hábitos
e comportamentos. Então, essa é uma fotografia dele observando hábitos e comportamentos desses animais. Tá? Então, essa é uma das partes da psicologia em que a psicologia se baseia, que é a etologia. E outra é a antropologia, que, semelhante à etologia, a antropologia já estuda o ser humano. Então, ela estuda o ser humano, que é o estudo dos costumes humanos, todos como sendo fatos sociais. É baseado a antropologia na evolução, na teoria da evolução das espécies, tá? Como não poderia deixar de ser. Inclusive, quem é criacionista sabe também que o criacionista não vai tão longe aqui para trás, né? Mas ele sabe também que houve uma evolução, que está havendo uma evolução do ser humano. O criacionista só não aceita a evolução a partir daquele ancestral comum nosso com esses outros seres, né? Mas a evolução humana existe em todas as crenças existe a evolução. Então, a antropologia faz esse estudo, mas a antropologia não leva em consideração a religiosidade, leva em consideração apenas a evolução humana mesmo. Tá? Darwin, Lamarck, principalmente Darwin, né? Mas Lamarck também entra nessa história. Então, essa é a antropologia que também entra nos estudos das funções mentais conscientes, que é o estudo da psicologia. Bom, aí vem outra parte importante da psicologia, que ela também se baseia, que é o cognitivismo. O que é isso? É a capacidade de aprender e de alterar o comportamento a partir da aprendizagem. Isso acontece. Quando nós aprendemos alguma coisa, o nosso comportamento pode, aos poucos, ir mudando por causa daquelas novas aprendizagens que nós tivemos. Tá? É a educação que nós temos, é uma nova forma de se portar em sociedade, coisas assim. Quem é que começou com essa história do cognitivismo? Bom, primeiro começou com Skinner, que criou o behaviorismo. Na realidade, ele era um behaviorista radical, tá? Que era um cientista do comportamento, mas radical comportamento mesmo. Então, ele fazia experimentações com estímulos e respostas. Então, havia os estímulos e as respostas. Aí, a depender das respostas, havia o reforço da resposta ou a punição pela resposta. Então, o trabalho de Skinner era todo estímulo-resposta. Aí, se a resposta é positiva, você reforça. Se a resposta é negativa, você pune. Até que a pessoa, o animal, consiga só ter respostas positivas àqueles mesmos estímulos. Skinner começou com o behaviorismo radical, mas o que nós estamos utilizando hoje não é o behaviorismo radical, e sim o cognitivismo, que é o que nós falamos, que vem do behaviorismo radical, mas se complementa com cognição. Então, nesse caso, a gente tem essa complementação, que é o quê? Não basta estímulo-resposta, reforçar e punir. Precisamos ver como é que o ser humano aprende as coisas. Como ele aprende, como ele processa as informações. Então, o cognitivismo pega o behaviorismo radical e amplia com a cognição para ter uma nova forma de análise do comportamento humano. Tá? Bom, aí nós vamos para Gestalt. Gestalt tem Fritz Perls, que é o fundador da Gestalt, né? E o que é a Gestalt? Ela associa práticas cognitivas com emoções e sentimentos do paciente. Então, na Gestalt, que também interfere bastante na psicologia, já entra com a importância, dada mais importância às emoções e os sentimentos do paciente, associando com as práticas cognitivas. Na Gestalt, nós temos o estudo das formas, que é praticamente a filosofia das formas, a psicologia, desculpe, das formas. Tá? Então, reparem, você ao olhar para essa figura, você consegue ver duas figuras, tá? Na realidade, três, né? Um rosto olhando para o outro, que não está desenhado, o que está desenhado é a taça, ou vice-versa, o que está desenhado em branco são os rostos, e você vê também uma taça. Então, o que acontece? A Gestalt é a psicologia das formas, é a análise
cerebral, de como a gente percebe e processa as imagens que nós estamos vendo. Como o cérebro percebe essas formas. Então, o estímulo, que é a imagem, ele é percebido e é processado, e a partir do momento que ele vai para o processamento, ele se compara com todas as informações que estão nos nossos engramas, ou seja, nas nossas memórias. E com isso, nós acabamos vendo mais imagens do que normalmente uma pessoa pode ter desenhado, né? Então, é muito interessante isso, inclusive para publicidade e propaganda, o uso da Gestalt nessas informações. Às vezes você quer passar uma informação e que ela esteja como praticamente uma informação subliminar, uma propaganda subliminar. Então, você desenha um desenho básico principal, mas que nas entrelinhas, digamos assim, daquele desenho, está a informação que você quer passar. Isso está sendo muito usado atualmente por publicitários, desenhistas de publicidade, projetistas de publicidade, que, logicamente, têm o conhecimento da Gestalt, né? Então, essas, etologia, antropologia, cognitivismo e a Gestalt, são 4 elementos que ajudam, 4 de todos os outros elementos, que compõem o estudo da psicologia, que é a ciência do comportamento humano. Agora vamos à psicanálise. A psicanálise, como nós vimos, é a investigação do inconsciente. A investigação do inconsciente que foi descoberta por Freud. Por quê? Porque ele viu que ele tentava curar a histeria pela neurologia, como eu falei no início, né? E não conseguia. Não tinha meios neurológicos de curar a histeria. Então, ele acabou desenvolvendo uma ciência, que foi a psicanálise, onde ele descobriu toda essa figura que está aí do lado. Essa já foi a segunda edição daquilo que ele chamou de aparelho psíquico. Que o primeiro aparelho psíquico que ele identificou como sendo o trabalho da nossa mente era apenas ali, aquela parte de cima, escrito à esquerda, consciência, pré-consciência, ali logo na linha d'água, e inconsciência. Então, a inconsciência embaixo, pré-consciência quase na margem da água, e consciência em cima. Só que, com o passar do tempo, ele viu que o nosso aparelho psíquico não trabalhava assim. Ele trabalhava de uma maneira mais complexa. Então, essa outra figura, que é o ego, o id, o superego, é a que representa até hoje o entendimento, e representa de uma maneira fantástica o entendimento do nosso aparelho psíquico, que é como o nosso mente trabalha. Então, a psicanálise vai investigar o quê? Como trafegam dentro das profundezas desse aparelho psíquico, que é esse iceberg que nós colocamos aí, as emoções, as sensações, os traumas, e como é que ele trabalha com isso. A psicanálise vai analisar a conversa entre superego, ego, id, o diálogo interno entre eles três, que esse diálogo interno é o que vai significar, é o que vai gerar a gênese de todos os sintomas neuróticos. E isso a gente vai ver com um pouquinho mais de profundidade quando nós virmos os conceitos da psicanálise. Então, nós vimos a psicanálise e a psicologia e as grandes diferenças. Vocês viram que é muito diferente uma coisa da outra. Não tem como nós confundirmos psicanálise de psicologia. Tá? Visto isso, nós podemos agora, então, nos próximos postagens, já nos dedicar um pouquinho mais à psicologia, depois um pouquinho mais à psicanálise e depois darmos sequência ao entendimento da pessoa como um todo. Ok? Um forte abraço, até a nossa próxima postagem.